porque isso tem a ver com a qualidade também, não é? Então, eu quero deixar aqui, para além das contribuições que o Júnior deixou, e que eu concordo com todas elas, mas queria também ampliar, acrescentar mais essa, e concluir fazendo um apelo mesmo. Os colegas que estão aqui, que são do RJU e da EBSER, os do RJU, olhem para os colegas da EBSER como sendo trabalhadores iguais a você. Iguais. Os trabalhadores da EBSER olhem para o RJU como sendo iguais a você, que já estão lá há mais tempo, inclusive têm know-how para poder contribuir com o fortalecimento e a sua qualificação profissional. Não é assim? Quando a gente chega no local de trabalho novo, concursado, que tem um lá que já tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente aprende com o outro ou não aprende? Aprende, né? É uma experiência que já está acumulada, que a academia acaba não ensinando, obviamente, que é a experiência de vida. Então, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o deputado Kelps, agradecer por esta oportunidade, parabenizar os diretores dos hospitais, né, dos nossos hospitais universitários, que têm feito um trabalho relevante com ou sem EBSER, e parabenizar todo o corpo de servidores técnico-administrativos do RJU, da UFRN, e todos os trabalhadores, de igual modo, sem nenhum peso a mais ou a menos, dos trabalhadores que fazem hoje, contribuem muito com os hospitais universitários através da EBSER. Muito obrigado. Agradecer a participação do vereador de Natal, Sandro Pimentel, e convidar agora o doutor João Eudes, assessor jurídico do Sindicer, a fazer uso da palavra por 10 minutos. O senhor é o penúltimo orador inscrito. Boa tarde a todos. Saúdo o presidente e deputado Kelps Lima, através do qual saúdo todos os presentes na mesa. Eu quero começar a minha colocação aqui dizendo que só temos certeza de uma coisa na vida. Essa certeza é a morte. E digo isso porque foi colocado que não tínhamos certeza se a EBSER iria perdurar. Todos vocês aqui vivenciaram congelamento salarial como o RJU. A correção salarial nunca foi uma certeza. Não temos certeza nessa vida de absolutamente nada, sequer de procedimentos médicos. Por mais simples que sejam, o paciente pode ter algum prejuízo na sua saúde ou na sua vida. Então, nós estamos tratando aqui de uma empresa criada através de uma lei federal, e que, até que essa lei seja declarada ou não constitucional ou inconstitucional, ela terá plena validade por presunção de constitucionalidade. Com relação às terceirizações, sim, a EBSER é uma empresa terceirizada. Ela tem um contrato com a UFRN, e é um contrato de gestão, onde regula todas as suas obrigações, o pessoal que ela recebe, que ela tem que gerir. O contrato de gestão não significa nada mais do que transferir a gestão de certo setor da administração pública para uma empresa terceirizada. Só que, diferentemente das privatizações outrora experimentadas, a EBSER é uma empresa pública, de direito privado, porém pública. Então, o único acionista da EBSER, único, chama-se a União. Não temos capital privado na EBSER. Com relação à terceirização ainda, todos vocês, servidores da UFRN, sabem que a UFRN sempre teve um histórico de terceirização. Uma terceirização precária, reconhecida pelo Tribunal de Contas da União reiteradas vezes. E a EBSER ela foi criada com esse objetivo de solucionar essas terceirizações que eram ilegais. E que, pelo último relatório, agora emitido em 2015, ainda existem terceirizações ilegais em processo de transição para a EBSER, pois que a EBSER é uma terceirização, enquanto a lei estiver em vigor, lícita, legal, e que não trará nenhum prejuízo para quem fez a contratação. O crescimento exponencial da universidade se dá por uma seguinte lógica, certo? A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, artigo 20, cria limites à contratação de pessoal. O senhor João Emanuel está aqui, ele pode confirmar isso. A Universidade Federal não pode ser diferente de todos os órgãos públicos do país, que hoje encontram-se estrangulados com esse limite. O que significa?
Significa que, por mais que haja recursos, esses recursos não podem ser aplicados na contratação de novas pessoas. Então, no momento em que, orçamentariamente, é transferida essa gestão para uma outra empresa, o limite da outra empresa é independente e autônomo ao do órgão que vai transferir. Então, a lógica da EBSER é justamente uma viabilização desse aumento exponencial de pessoal que vocês têm visto em seus hospitais. Foi um meio legal que foi encontrado para isso. E vejam, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei de iniciativa popular. Não estamos falando aqui de política nem de ideologia. Foi a população que propôs essa lei para controlar o limite de gasto com o pessoal, pois nossa administração pública sofria com o gasto com o pessoal acima de 90%, em alguns casos, que fazia com que os órgãos públicos não tivessem poder de investimento. Então, com o objetivo de acabar com os cabides políticos que enchiam desnecessariamente os órgãos públicos de pessoal, estabeleceu-se um limite. E, quando estabeleceu-se esse limite, estrangulou todos eles, ou seja, quem não trabalha, aqueles cargos comissionados, foi ficando cada vez mais difícil de ter. Com a inclusão da EBSER, há um aumento, mas não estamos falando aqui, e isso daqui não está sendo contestado por nenhum dos oradores, que as pessoas da EBSER vêm para produzir e para trabalhar. Não trata-se de cabide de emprego, e sim de necessidade do serviço público, porque a administração pública ela presta serviço e ela presta o serviço de alta qualidade. Isso daí também é indiscutível. Com relação à autonomia universitária, também é outro ponto que foi tocado aqui. E eu gostaria até de ler rapidamente aqui para vocês, eu separei o contrato de gestão, que eu estou com ele aqui. E diz assim, cláusula 9ª, inciso 1. O superintendente indicado ao presidente da EBSER, ou seja, ele é indicado ao presidente, o superintendente de cada unidade hospitalar, pelo reitor da universidade a qual pertence o hospital, na forma estabelecida no artigo do regimento interno da empresa. Ou seja, como funciona a administração da EBSER dentro dos hospitais universitários? A nossa reitora, atualmente uma reitora, ela indica o superintendente. Não há quebra de autonomia da universidade, haja vista que o cargo de superintendente, dentro dessa estrutura, irá participar da escolha de todos os demais cargos comissionados dentro da filial, dentro do hospital universitário da EBSER. Então, não há um perigo de quebra da autonomia universitária, por quê? A EBSER tem um contrato de gestão, se ela descumprir o contrato de gestão, esse pode ser rescindido, tem previsão de multa. A administração da universidade é indicada pela UFRN, pela reitoria, então há total controle, sim, das atividades da EBSER. E, ora, não é de enganar ninguém, porque é fato. Todos aqui elogiaram o capital que foi produzido dentro da UFRN. E esse capital é o capital que foi indicado para a EBSER, justamente porque o objetivo da EBSER não é trazer uma gestão de fora, de cima para baixo, e sim de aproveitar a gestão que já existe e oferecer ferramentas para que essa gestão tenha sucesso, e que, de fato, é incontestável, está sendo demonstrado esse sucesso. Eu gostaria de destacar aqui que o TCU, certo, através do acórdão 02024 de 2009, ou seja, se a decisão foi em 2009, trata-se de período anterior a 2009, ele foi apreciado e tratou da auditoria de natureza operacional realizada pela SESEX, e no momento em que se identificou uma série de problemas estruturais nos hospitais auditados. Nesse momento, o TCU começou a pressionar o governo federal a dar uma solução. E qual foi essa solução? O governo federal criou um Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF, e esse programa ele aportou recursos aos hospitais universitários. Da onde vem o dinheiro? Do Ministério da Saúde e do MEC. Foi feita uma união entre os dois, em que o TCU cobra a aplicação em paridade, ou seja, 50% para cada, apesar de não estar sendo respeitado isso, mas o dinheiro vem justamente dessa união dos dois ministérios, o orçamento dos dois ministérios. E o governo federal também criou a EBSER, depois do programa, justamente para possibilitar que esse recurso aportado fosse utilizado no aumento de pessoal, então, aplicado na estrutura e tudo mais que a gente tem visto. Então, é importante destacar que os servidores da EBSER, eles vêm como terceirizados, sim,
certo? Porém, é uma substituição de terceirizados já existentes e uma ampliação de uma necessidade latente das universidades. Isso é inegável. A EBSER está substituindo os terceirizados em seus hospitais filiados, diz o acordo do TCU. Mormente, aqueles cujos contratos já foram assinados em um prazo razoável, apesar de o prazo estabelecido pelo TCU para a substituição de todos os terceirizados dos hospitais universitários federais não ter sido obedecido. Então, o TCU ele está cobrando que essa terceirização se regularize via EBSER. Novamente, de modo geral, observe-se que os hospitais universitários não filiados à EBSER não estão substituindo os terceirizados, apesar de determinações e dos prazos constantes nos acórdãos 1520 e 2681. Vejam, e é importante destacar, que esse recurso do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais não foi para a EBSER, foi para todos os hospitais universitários. De todos no nosso país, apenas 9 não aderiram à EBSER, outros 37 já aderiram. Então, o recurso ele vai, sim, para os hospitais universitários, independentemente de existir ou não a EBSER. O que a EBSER faz é a aplicação desse recurso. Vou ser breve, porque o meu tempo já está terminando. Quero só destacar aqui para vocês o que o acordo no TCU... Pronto, aqui. Ele entendeu como melhorias, né? Então, com relação às melhorias de infraestrutura física e tecnológica, também foram identificadas ações positivas da EBSER, cabendo ressaltar os benefícios trazidos com os processos de aquisições centralizados a cargo da EBSER sede, ou seja, os equipamentos poderão ser viabilizados porque, em vez de fazer compras pontuais, em valores mais altos, pelo volume menor, fizeram licitações com volume maior, em que foi possível barganhar um preço menor por unidade. Como eu falei, 39 hospitais universitários aderiram à EBSER e somente 9 não aderiram em nosso país. No processo de contratualização das universidades federais com o SUS, também foram identificadas ações positivas, protagonizadas pela EBSER em sua rede de filiados. Conforme foi relatado à equipe nas entrevistas com os gestores dos hospitais visitados, a EBSER sede atua oferecendo apoio e cooperação técnica aos hospitais universitários. Por fim, com relação a um ponto que eu acho importantíssimo, eu não poderia deixar de falar, e deixei para o final, é com relação à palavra assédio, que surgiu aqui nos discursos anteriores. E eu quero dar aqui um testemunho, não é fazer uma oração, não, nem... Eu quero dar um testemunho aqui para vocês de que eu participei da fundação do Sindicer, desde as primeiras reuniões, fui chamado para dar um suporte técnico, eles queriam saber como fazer. E, olha, o que eu escutei de todos que me procuraram, e boa parte estão aqui, foi a palavra assédio. Todos se sentiam assediados pelos gestores, pelos executores das atividades, e essa palavra não deixo de escutar até hoje. Nós temos no nosso sindicato, por esse motivo, uma comissão específica para a proteção da dignidade do trabalhador. E foi criada justamente por ouvir esses discursos, eu propus a criação e foi acolhida, e vem trabalhando, apesar de ser um sindicato muito novo. Então, assédio, senhores, existe sim dentro dos hospitais universitários. Agora, falar que o assédio vem dos servidores da EBSER, isso realmente me incomodou demais, porque isso daí não é a verdade. Obrigado, senhores. O doutor João Eides, coordenador jurídico do Sindicer, assessor jurídico do Sindicer, era o penúltimo inscrito a falar, mas quem acabou de chegar foi a senhora Dalvoraço, do Conselho Municipal de Saúde, para a gente não privar a palavra de ninguém. Logo após, e por fim, vai falar o senhor João Manuel Evangelista, representando a Universidade Federal. A senhora pode fazer uso da palavra por até 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Muito importante, eu acho que essa audiência
deveria ter ocorrido antes da assinatura do contrato. E é importante que a gente não esqueça que a assinatura do contrato foi um processo muito desgastante, muito complicado, sem o devido debate. Eu acho que se a gente não reconhecer, não partir da premissa de que muitas questões que hoje estão sendo discutidas têm uma relação com a imaturidade, né, e de não ter um processo de escuta qualificada, democrática, com todos os segmentos que fazem, não só a universidade, porque a forma como o contrato foi assinado era como se a questão da gestão dos hospitais universitários no estado do Rio Grande do Norte fosse um problema exclusivo da UFRN. E não é. Esses hospitais são unidades que, acima de tudo, estão a serviço da produção do conhecimento e a serviço de fazer uma atenção de qualidade de alta complexidade para o Hospital Universitário Onofre Lopes e a maternidade Escola Januário Cic, de alta densidade tecnológica, nem chamaria de alta complexidade, e a maternidade UAB, né, que é o Ana Bezerra, para aquela região que é de média, atenção de média complexidade. Então, gostaria de iniciar ressaltando que muitos problemas têm uma relação com isso. Inclusive, um contrato que foi feito por tempo indeterminado. Como se concebe um serviço público que faz um contrato e, em nenhuma outra circunstância se viu na história contratos por tempo indeterminado. Este contrato da UFRN, que, inclusive, não é a realidade dos demais contratos nos outros estados. E revela que foi à pressa como ele foi feito, né, sem a devida discussão, principalmente com os trabalhadores, né, porque, na verdade, desde a década de 80 tem um texto muito bonito, muito interessante da sábia Marlena Chauí, que ela diz que não são os birôs, não são os equipamentos, né, que tornam reais as instituições, mas os homens que nela atuam. Os homens e mulheres, ou seja, os trabalhadores dessas organizações, eles fazem toda a diferença nesse processo. E estes foram, na nossa avaliação, desconsiderados nesse processo. É importante que a gente reflita o sentido da criação da empresa a partir de exigências, inclusive, do TCU, do Tribunal de Contas, que estava questionando corretamente a quantidade de serviços prestados que existiam nos hospitais universitários em todo o país, em razão de não ter, ao longo de várias décadas, principalmente os anos 90, não ter ocorrido concurso público para ir repondo os trabalhadores que são necessários. Então, a alternativa encontrada, segundo os argumentos utilizados para a criação da EBSER, foi a criação da empresa e outras estratégias chamadas novos, entre aspas, modelos de gestão, que são modelos que tentam se aproximar cada vez mais da lógica da iniciativa privada, se cercando de argumentos de que é importante você ter agilidade nas contratações, nas licitações, que o serviço público é muito lento. Por outro lado, se usa o argumento de que a lei de responsabilidade fiscal limita, e é verdade, tem limitado a contratação de pessoal no serviço público. Ora, se cada ente parte para uma solução pequena dentro do seu universo e não se enfrenta à raiz da questão, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal se impede a contratação, e essa era uma questão central, e isso não afeta só os hospitais universitários, afeta os municípios, as secretarias estaduais e municipais. E a realidade do SUS hoje, o SUS não tem avançado e tem grande parte de responsabilidade da forma como foi tratado, desconsiderando que a saúde é um direito essencial. Quer dizer, para a Copa se abre exceção para você abrir mão de determinadas coisas, de licitação. Agora, para o SUS, para a saúde, onde a vida
Inclusive, na nossa Constituição, a vida, ela se sobrepõe à própria propriedade privada, que é um elemento sagrado nas sociedades capitalistas, na sociedade de mercado. Mas a saúde, como está colocada, ela é tão importante que, se uma pessoa estiver morrendo e só tiver o privado, ele tem a obrigação de atender para que se salve a vida e depois se pensa como paga. Então, o correto seria todos os entes, estadual, federal e municipal, buscando alternativas para que, inclusive, revise esse item da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à saúde, na medida em que a vida deve ser considerada em primeiro lugar. Isso até hoje não foi feito, apesar das conferências de saúde estadual, municipal e nacional terem apontado. Inclusive, as 2 últimas conferências nacionais têm deixado claro como estratégia central a revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, sem isso, aí a gente vem para essas tentativas dos novos modelos, dentre os quais a EBSER. Observem que, apesar dos argumentos que a EBSER, por exemplo, iria conseguir resolver a contratação de especialistas em todos os estados brasileiros, inclusive aqui, no Rio Grande do Norte, isso não tem sido realidade. Não se tem conseguido contratar os especialistas com a facilidade que se teria, que seria diferente do público, para se contratar. Porque, na verdade, ao se fazer essa análise, se desconsiderou um elemento central, que está para além do próprio serviço e da própria gestão, que é uma questão do mercado. Então, primeiro, a universidade tem um papel enorme, inclusive os hospitais universitários também, nas residências, na formação do pessoal, na ampliação, inclusive, de especialidades que são de interesse do SUS e não de interesse das corporações e do mercado, para que a gente tenha pessoal disponível. Com o atual monopólio e a forma como está estruturado, a forma de estruturação das especialidades, por exemplo, R$20 mil que se colocava que seria um salário atrativo para atrair especialistas. E a gente sabe que os especialistas que atendem no UOL, por exemplo, tem especialista que ganha 20 mil por um procedimento pequeno, neurocirurgia, vou dar um exemplo. Tá? Então, não se consegue contratar especialista. E, pasmem, a realidade tem sido pior do que a gente tinha imaginado em relação à contratação de pessoal, que era difícil no mercado. A gente não tem conseguido contratar, e não é só a realidade do Rio Grande do Norte, como eu estou dizendo. Eu estou baseada em estudos, eu, inclusive, participo de uma pesquisa de âmbito nacional, junto com professores da UFRJ, e de outros estados, que a gente tem feito o levantamento sobre a realidade da EBSER. Não se consegue, por exemplo, no caso de maternidades, como, por exemplo, o AB, não se consegue contratar nem ginecologistas, os obstetras, e nem pediatras. E nós sabemos que a rede privada, aqui na capital, também não está conseguindo. A gente está vendo aí, fechando pediatrias e a redução drástica de atendimento de maternidades no setor privado. Basicamente, você vai ter a Unimed, que só atende pacientes de lá, e a Promata, que hoje é de um plano de saúde, que, inclusive, americano, que comprou a Amil, é quem tem o controle de lá, e a tendência vai ser a gente tem mais dificuldade. Então, cai por terra a ideia de que seria essa a via, inclusive, para você atrair os especialistas. O outro problema que a gente tem identificado, que aí a gente precisa refletir bastante sobre os rumos, porque esse serviço prestado pelos hospitais universitários, eles são essenciais, vitais para o SUS, na perspectiva que nós conquistamos na Constituição de 88, universal, igualitário e em defesa da vida. Por exemplo, o que a gente tem visto é que o montante de recurso que os hospitais universitários recebiam é o que a EBSER recebe. E aí, esse recurso, diante de um outro modelo de gestão, tem sido utilizado, inclusive, para pagar gratificações, que é correto, você paga bem, seus gestores, mas há absurdos na forma de você estruturar, inclusive
Se vocês têm, para terem uma ideia, o Ana Bezerra, uma unidade que tinha 50 leitos, reduziu. Ele tem a mesma quantidade de cargos e de gratificações que um hospital como o UOL e a maternidade Escola Januário Cico. Isso significa o quê? Que se esse recurso vai para essas gratificações, significa... E não tem nenhum recurso novo, é o que se tinha anteriormente. Significa que vai faltar na assistência. Se vocês forem na região lá do Trairi, conversar com as lideranças, e a gente teve a oportunidade de ouvir essas denúncias na Conferência Estadual de Saúde, que foi realizada o ano passado, há um questionamento generalizado na região em relação à redução de leitos no UAB. E aqui, uma das coisas o Conselho Municipal de Saúde fez visitas e tal, e tem constatado, né, por exemplo, na maternidade, a UTI materna de alta está fechada para alta complexidade, que era a única do Estado. Olhem a questão. Filas, 400 para vesícula e hérnia, que a gente tem na fila de espera. Em torno de 180 cirurgias cardíacas. Eu, inclusive, queria que o pessoal que está aqui pudesse dar alguma explicação se já reduziu, porque esses dados são recentes, ou se já ampliou, porque o SUS tem sido o inverso do que a gente queria. A gente queria que fosse reduzindo a necessidade. E aí, se você não resolve, os problemas vão se acumulando. É o que a gente vai chamar de demanda reprimida, vai aumentar. Então, a redução de número de leitos, a gente queria saber como é que está essa proporção. A gente sabe que, em algumas especialidades, houve avanços, mas são coisas mais esporádicas. E, por fim, a questão geral da taxa de ocupação. A gente tem observado que tem alguns problemas em relação à relação com os demais entes do SUS, que, tecnicamente, pode-se considerar que a taxa de ocupação é baixa. Mas eu queria falar ainda, para encerrar, de dois aspectos bem importantes. Primeiro, o modelo da EBSER, assim como das OS, ele é um modelo que ele contraria a Lei 8.142/90, porque o controle social previsto na Lei 8.080, e ratificado, inclusive, pela Emenda Constitucional 29, que deve ter controle social amplo, os conselhos gestores de unidades seriam paritários deliberativos. Tanto em OS quanto na EBSER, são conselhos de administração, que é bem diferente de controle social, onde servidores não é 25% e nem usuários é metade dos assentos. Então, assim, é uma gestão que reproduz um modelo empresarial e que, em todo o movimento sanitário, historicamente, a gente tem clareza de que ele não dá conta da complexidade da atenção à saúde, que, inclusive, um hospital universitário que trabalha com pesquisa, ensino e extensão, é mais complexo ainda você pensar a lógica de gestão. É impensável que você se feche no modelo empresarial e ignore a participação da comunidade e a participação dos profissionais de saúde. E esse modelo, assim como na EBSER, ele faz isso. O outro, para encerrar, que é a questão da autonomia. Esse modelo ele fere, sim, a autonomia da universidade, e isso já é uma discussão muito aprofundada entre os pesquisadores e os estudiosos. Inclusive, há itens dentro da lei que cria a EBSER, que coloca a questão da pesquisa e da extensão subordinada a determinadas decisões dentro do âmbito da empresa. Inclusive, a maioria das pessoas não sabem, mas a possibilidade, porque a gente sabe que, por exemplo, as pesquisas você tem autonomia, você guarda sigilo, mas onde é que ela pode interferir nessa autonomia? Inclusive, inibindo possibilidade de pesquisas que afetem interesses, inclusive, de grandes prestadores, de grandes capitais, a que ela é dependente como um ente que se relaciona com regras de mercado. Mas, mais que isso, essa autonomia fica afetada pela questão, nas entrelinhas, você
pode não ser prioridade o interesse, por exemplo, se ela entra na lógica de obter lucro, até se justificando, não é nem lucro, seria rendimentos para ampliar a atenção. Mas, por esse argumento, se abre a possibilidade, inclusive, de você deixar de fazer uma pesquisa que não tem nenhum interesse lucrativo. Eu vou dar aqui um exemplo. Há doenças que demoram 20 anos para você estudar até você chegar à conclusão. Os laboratórios oficiais, a indústria farmacêutica, não tem nenhum interesse em pesquisar um tipo de doença dessa, porque ela vai levar 20 anos para produzir um produto para ir para o mercado. Então, quem é que faz esse tipo de pesquisa? As universidades públicas. Se ela entra numa lógica rentável, de rentabilidade, então, nós temos, sim, sérios riscos, inclusive de dificuldades desses espaços priorizarem pesquisas que não possibilitam rentabilidade no mercado. E ainda temos pressão do setor privado, inclusive de plano de saúde, querendo leitos dentro dos hospitais universitários. Além disso, nós já temos um filão enorme de universidades privadas que não querem gastar um centavo para proporcionar estágio de qualidade, querendo entrar nos hospitais universitários e se aproveitar de um patrimônio que foi construído com sangue, suor e lágrima do povo brasileiro. Muito obrigada. Queria agradecer a participação da senhora Dalva Horácio e convidar o último participante da mesa, o senhor João Emanuel Evangelista de Oliveira, pró-reitor de Planejamento UFRN, que nesse ato representa a reitora Ângela Paiva. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria, deputado Kelps, de saudar a iniciativa de fazer audiência pública com esse tema. Acho que é extremamente relevante que a sociedade norte-riograndense discuta a problemática dos hospitais universitários. Dizer que a reitora designou a mim e a Miriam Dantas, que é a pró-reitora de Gestão de Pessoas, para representar o UFRN. E gostaria também de aproveitar a oportunidade de agradecer à presidência da Assembleia Legislativa pelo convite dirigido ao UFRN. Nós nos sentimos perfeitamente representados pelos superintendentes dos nossos hospitais, professor Kleber, professor Estênio e Cláudia, mas, enfim, dizer que essa oportunidade é uma oportunidade, inclusive, para que nós possamos esclarecer algumas questões. Muito antes da adesão da UFRN à EBSER, nós constituímos um grupo de trabalho na universidade para discutir exatamente a reestruturação dos hospitais universitários, dentro de um programa exatamente que o doutor João Eudes fez referência aqui, que é o Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários. Nós tínhamos acabado de passar por uma experiência bastante exitosa, também polêmica, que era o REUNE, que era exatamente um programa de reestruturação e expansão do ensino universitário do Brasil. E, logo depois do REUNE, veio a proposta do REUF. Eu participei da comissão constituída pela UFRN para estudar, juntamente com os nossos hospitais, o programa do REUF. E o REUF ele tinha 3 grandes dimensões. A primeira dimensão era exatamente a questão da infraestrutura física dos hospitais. A segunda dimensão era a questão da modernização tecnológica dos hospitais. E havia uma terceira dimensão, que era a mais grave e a mais problemática, que era exatamente o problema da contratação de pessoal para suprir as necessidades de pessoal técnico, médicos, enfermeiros, nutricionistas, etc., para os hospitais, que estavam sendo providos através exatamente da nossa fundação de apoio. Havia determinações do TCU no sentido de que o governo federal tomasse providências para assegurar a contratação de pessoal para que os hospitais pudessem funcionar plenamente. A UFRN fez o seu dever de casa no sentido de fazer um diagnóstico de todos os 3 hospitais. À época, o Hospital de Pediatria ainda existia, mas já havia uma indicação do MEC no sentido de que ele deveria ser pensado como integrado ao nosso Hospital Geral, que é exatamente o UOL.
E foi exatamente com isso que nós dimensionamos quais eram as necessidades de investimento em termos de infraestrutura física, investimento em termos de modernização tecnológica, e dimensionamos a necessidade de contratação de pessoal, de modo a que todos os serviços dos hospitais pudessem ser feitos e funcionado de forma ótima. Qual era o grande objetivo da UFRN? A UFRN sempre teve, diferente de muitas outras universidades sequer têm um hospital, nós temos 3. E esses 3 hospitais sempre foram extremamente importantes na história da UFRN, no sentido do compromisso que a UFRN tem com a sociedade norte-riograndense, através da ação dos nossos hospitais, seja na formação de profissionais, seja na prestação de uma assistência de média e alta complexidade, era uma forma da universidade, historicamente, honrar o seu compromisso institucional e social com a sociedade norte-riograndense. Aquele momento, interessava à universidade fundamentalmente fazer com que os hospitais pudessem ser espaços de formação, de excelência acadêmica para os diversos cursos de graduação e de pós-graduação que nós temos na UFRN. A nossa expectativa naquele momento era que nós tivéssemos a complementação de pessoal dos hospitais através de concurso público. Escapou completamente a uma decisão da UFRN a forma de fazer esse processo. Foi quando exatamente o governo aprova uma lei federal instituindo a EBSER. Então, à UFRN não restava outra alternativa, havia 2 alternativas, ou não aderir à EBSER, ou fazer adesão. Para fazer adesão, nós fizemos um processo de discussão em todos os 4 hospitais, tivemos reuniões com todos os departamentos do Centro de Ciências da Saúde, tivemos reuniões com todos os departamentos do Centro de Biociências. E, nesse processo de discussão, onde, inclusive, eu gostaria, de pedir desculpa, porque eu esqueci de saudar a mesa, tive a oportunidade de discutir com o Júnior, com o Sandro, com várias pessoas, exatamente os aspectos polêmicos, conceituais, que já foram aqui explicitados. Do ponto de vista da UFRN, aprovada a lei, nós decidimos exatamente o quê? Fazer uma discussão de modo a que, na contratualização da EBSER, nós assegurássemos o melhor ambiente para a formação dos nossos alunos e o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nós somos a única universidade que se preocupou em fazer um plano acadêmico para os hospitais. Reunimos todos os departamentos e coordenações de curso que tinham alguma interface na formação dos nossos alunos nos hospitais e elaboramos um plano acadêmico que foi apresentado como um anexo ao contrato de gestão que já foi feita referência aqui. Esse processo poderia ser mais democrático? Poderia, seguramente. Democracia sempre é insuficiente. Por mais que você pratique, você pode sempre ampliar a prática da democracia. Nós levamos essa discussão para o Conselho Universitário e o Conselho Universitário teve a sua sessão interrompida. Eu não vou aqui entrar em discussão e polemizar sobre o problema. Exatamente, nós tentamos fazer uma discussão democrática e nós tivemos uma interrupção violenta ao funcionamento institucional do nosso Conselho Máximo, que é o Conselho Universitário. Eu estou colocando essas questões apenas para a gente repor os fatos tal como eles aconteceram. Em relação à questão da preocupação da universidade com os hospitais universitários, mesmo, quer dizer, a nossa reitora tem reiteradas vezes dito que os hospitais universitários continuam sendo FRN. O que mudou é apenas a gestão. A gestão é que está sendo feita pela EBSER, mas nós continuamos tendo o cuidado de fazer o acompanhamento dos hospitais. Por isso que nós criamos, na reforma do regimento interno da reitoria, uma assessoria especial para o gabinete da reitora que cuida exatamente de acompanhar as ações dos hospitais universitários. Quem é o assessor da reitora é o professor Juarez, médico cirurgião, que foi o diretor do Centro de Ciências da Saúde e que tem exatamente o papel de acompanhar as ações assistenciais e as ações acadêmicas. Preocupado com a qualidade da formação acadêmica dos nossos alunos, a reitora incumbiu a comissão própria de avaliação de avaliar exatamente a situação dos hospitais depois da gestão da EBSER. E nós constatamos alguns problemas. E esses problemas derivam fundamentalmente, nós tivemos ampliação do corpo técnico dos hospitais, nós tivemos algum investimento na modernização da infraestrutura física,
mas ela é muito aquém do que estava previsto no REUF. Quer dizer, nós não tivemos a ampliação física dos espaços de assistência e de formação. E isso significou, sim, um prejuízo, pelo menos provisório, para a formação dos nossos alunos. A nossa expectativa é que o governo federal honre com os compromissos assumidos no REUF, para que nós tenhamos exatamente os investimentos de infraestrutura física e tecnológica, de modo a assegurar a formação integral dos nossos alunos. Nós também respondemos a órgãos do controle externo. O Ministério Público Federal, o ano passado, inquiriu a UFRN sobre o cumprimento do contrato de gestão. E nós respondemos para os 3 hospitais aquilo que estava funcionando bem e aquilo que tinha problema no cumprimento do contrato de gestão dos 3 hospitais. Eu estou dizendo isso com toda a franqueza para dizer que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para identificar os avanços, identificar também os problemas e buscar as soluções necessárias para que nós possamos aperfeiçoar mais ainda a assistência prestada pelos hospitais e, nessa ampliação e qualificação da assistência, garantir um espaço de formação, de eficiência e de qualidade acadêmica para os nossos alunos de graduação e pós-graduação, tal como foi mostrado aqui aos senhores, através da apresentação dos 3 hospitais. Eu gostaria de encerrar dizendo que a preocupação da UFRN com os hospitais ela é permanente. Nós temos um contato sistemático com os superintendentes e seus assessores. Temos, inclusive, uma pauta sistemática de discussão de problemas para que nós possamos, exatamente, conjuntamente, encontrando as soluções. Nós temos uma situação hoje que me parece extremamente agravada em razão das condições da economia brasileira. Nós temos uma crise econômica que tem acarretado uma redução de arrecadação do governo. Nós, na UFRN, já temos, por 3 anos, sofrido restrições orçamentárias. O mesmo deve acontecer na EBC. Quer dizer, não estou aqui falando em nome da EBC, porque não tenho procuração para isso. Eu estou aqui falando em nome da UFRN, e a nossa vivência é que essa redução de recursos, ela seguramente tem paralisado ou restringido o cumprimento daquilo que foi acertado entre o governo federal e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para que os hospitais pudessem ser plenamente reestruturados e, com isso, nós tivéssemos assegurados condições de assistência de média e alta complexidade em áreas que nós, inclusive, antes não oferecíamos, e, ao fazer isso, ampliar os espaços de formação para os nossos alunos, para os diversos cursos de graduação e para os cursos de pós-graduação. Outra preocupação nossa é que os hospitais não deixem de ser espaços de atividade acadêmica, particularmente a realização de pesquisas e atividade de extensão. Essas preocupações eu reitero aqui a todos os presentes e aos telespectadores, que é uma preocupação permanente da nossa reitora, a professora Ângela, que mobiliza os seus pró-reitores, mobiliza os seus assessores, no sentido de que a gente possa acompanhar os hospitais e fazer com que haja uma melhoria. Claro, para que você possa melhorar, você precisa identificar os problemas. Identificando os problemas, vamos construir soluções conjuntas. Muito obrigado pela atenção. Queria agradecer a participação do senhor João Evangelista. E nós tivemos aqui 9 inscrições para fazer uso da palavra. Faremos essas 9 e a gente faz um apelo para que todos possam ouvir. Algumas pessoas, inclusive, já foram embora, e a gente cumpra, de fato, os 3 minutos para que todos possam ouvir e não fique a audiência por demais cansativa. Eu queria convidar, em primeiro lugar, o senhor Ronaldo Miranda, técnico de radiologia da Maternidade Januário Cico. O senhor tem 3 minutos, eu faria o apelo para que, se possível, fizesse dentro do tempo previsto. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas os presentes. Quero cumprimentar a mesa também, em nome do deputado Kelps Lima, que muito me orgulha pela proposição dessa audiência junto com o Sinteste, porque é realmente uma oportunidade de estarmos debatendo aqui as questões da EBSER e trazermos os avanços, as melhorias que ocorreram. E muito me orgulha também por ser seu eleitor e saber que esse mandato está realmente cumprindo com aquilo que propus.
Eu venho representando, enquanto técnico em radiologia, na Maternidade Escola Januário Sico, nossa categoria, também enquanto representante do Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia e na qualidade de gestor hospitalar graduado pela nossa maravilhosa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu trago para vocês, primeiramente, a observação de que a EBSER não é uma tentativa de privatização do serviço público. Isso é uma inverdade. Todos nós que estamos aqui, EBSER, fomos investidos nos cargos através de concurso público. É bom que se reitere isso. E outra coisa que eu quero trazer também é a inverdade, a injustiça que se pratica com os servidores públicos, seja a RJU, seja da EBSER, que não se considera que muitos de nós levantamos às 5 horas da manhã para irmos até as paradas de ônibus, com a insegurança que estamos vivendo, para que a gente possa ir ao nosso serviço, dar conta, muitas vezes adoecidos, cansados, e isso não é levado em consideração. Ainda há um paradigma de que o servidor público é, perdão a palavra, vagabundo. É alguém que não quer cumprir com a sua carga horária. Isso não é verdade. Com relação à melhoria, o apoio diagnóstico da Maternidade Januário Sico foi um avanço. Nós tínhamos apenas um técnico em radiologia para dar conta dos exames de apoio diagnósticos, raio-x, da UTI materna, da UTI neonatal, que era contratado pela FUNPEC. E, muitas vezes, sobrecarregávamos o trabalho dos colegas do Hospital Universitário Onofre Lopes, pois contávamos com a ajuda deles para a realização de nossos exames, porque não temos ainda uma sala de raio-x estruturada. Há planejamento para isso, mas não temos. Então, ocupávamos também a qualificação da mão de obra dos colegas do UOL para atendermos às nossas demandas. E hoje nós somos 7 técnicos em radiologia e um tecnólogo. Então, houve um avanço. Outra coisa, o serviço de mamografia, hoje nós somos pioneiros. Vou dizer por quê. Durante um tempo, o serviço de mamografia ficou parado, e nós sabemos da importância do exame de mamografia para o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama. Então, o que ocorreu? Com a chegada da EBSER, foi possível ampliar, e estamos ampliando, porque tenho muito orgulho de dizer, enquanto servidor público também, fui o pioneiro na Maternidade Januário Sico na realização de exames de mamografia, pois fui convidado para fazer um curso de capacitação na Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, e agora já há programação de irmos também para o Hospital de Câncer de Barretos para ampliar ainda mais essa qualificação. E, então, colocamos em funcionamento, novamente, o setor de mamografia da maternidade, e outros colegas do sexo masculino também estão em treinamento para atuar em mamografia. Fato que não ocorria. Então, estamos também quebrando um paradigma cultural de que o técnico em radiologia do sexo masculino não pode atuar em exames específicos de categoria feminina, o que não é verdade. Somos habilitados para atuar em mamografia também. E aí, para finalizar a minha fala, eu coloco uma questão que é a modernização da gestão, que ela ocorreu, a prestação de contas, pois nós temos auditoria interna, dentro da representação da EBSER, dentro da maternidade, então, que traz essa lisura. E eu deixo aqui a nossa preocupação com 2 questionamentos que eu quero trazer. No caso de uma quebra de contrato da EBSER com a universidade, o que será feito com os milhares de empregados públicos investidos em seus cargos legitimamente através do concurso público? Segundo ponto, estaria ameaçada a continuidade dos serviços assistenciais prestados à população, aos usuários do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Norte? Essas são 2 preocupações. E somos SUS, somos um Sistema Único de Saúde. Então, esta audiência pública realizada, essa proposição, ela cabe em qualquer uma das esferas, seja estadual, municipal ou a União, porque somos SUS e estamos na luta cotidianamente nos hospitais universitários. Muito obrigado. Agradeço a participação do senhor Ronaldo Miranda e gostaria de convidar o senhor André Luiz, coordenador do Sindicer. Faria o apelo para que o senhor fizesse uso da palavra por até 3 minutos.
Primeiramente, cumprimento a mesa, na presença do senhor deputado e os demais representantes, como a todos presentes. Primeiro, eu gostaria de deixar uma nota de repúdio ao proponente dessa assembleia, no caso o Sinteste, que solicitou essa assembleia sem convocar os gestores e tampouco informando os representantes sindicais da representação dos empregados da EBSER do Rio Grande do Norte. Isso é inadmissível. Quando se quer fazer um debate, tem que estar as duas partes. Então, não seria um debate que teríamos hoje aqui. Teríamos apenas uma parte atacando. Seria um massacre. Mas, graças a nós que nos fizemos presente aqui, procuramos o deputado para transformar essa Assembleia hoje em um debate produtivo para a classe. Agora podemos dizer que esse debate foi produtivo. Vou pegar aqui um pedaço da fala do senhor Manuel Faustino, Eufraldino, certo? E o vereador Sandro Pimentel. Eles falaram aqui que, primeiro, falou que havia falta de material, e o segundo citou a EBSER como um ato perverso. Perverso é você abandonar o serviço, tá certo? Para comparecer a uma audiência, deixando nos hospitais os usuários que necessitam desse serviço. Liguei para alguns setores hoje do hospital, onde passei para convocar os empregados para essa assembleia, e foi informado que alguns empregados, ou melhor, servidores, viriam essa assembleia e aqui assinariam um ponto. Isso é absurdo. Então, perverso é isso que causa a sociedade. Em alguns momentos aqui eu percebi que foi mudado o foco, né? Mudou o foco da Assembleia. Aqui era para apresentar quais eram as melhorias. Teve melhorias com a EBSER? Não teve, né? Chegou um momento que mudou o foco. Por quê? Eu acho que partiram para o lado, deixaram o lado social e partiram para o lado capital. Essa representação que hoje aqui se encontra, tá certo? É um ataque. É um ataque porque estão perdendo financeiramente. Tá certo? Essa é a verdade. Então, aqui não existe, pelo menos não percebi em boa parte dos discursos aqui, uma preocupação com a sociedade, mas sim com seus bolsos, né? Então, a EBSER, ela veio, e seus números mostram que está trazendo, sim, uma qualidade para a saúde da sociedade potiguar. E eu acho que isso é o mais importante. Ainda assim, foi dito aqui que somos todos empregados. Procuramos Sinteste, procuramos outros sindicatos, mas simplesmente fecharam a porta na nossa cara. Não nos trataram como servidores ou como empregados, tá certo? Mas disseram que nós éramos terceirizados e que não poderiam nos representar. Então, daí surgiu a necessidade de nos fazer representar e fundar o nosso sindicato. Então, chegar aqui com um discurso é muito fácil, é muito bonito agora, né? Porque agora sim se tornou um debate, como eu disse. Antes seria um massacre, né? Então, agora é fácil. Ainda assim, eu digo que precisamos pôr um fim, tá certo, a esse clima desagradável na qual esses sindicatos vêm criando dentro das unidades hospitalares, porque estão colocando os servidores contra os empregados. São trabalhadores contra trabalhadores. Isso não é papel de sindicato. O papel do sindicato é unir a classe. Se quiserem levantar uma bandeira, que seja a bandeira da união e da valorização dos trabalhadores. Não a que degrinem a imagem dos empregados. Tá certo? Então, estamos aqui à disposição para trabalhar pelos trabalhadores. Muito obrigado. Queria convidar a senhora Auricélia Lopes, coordenadora do Sincerne, para fazer uso da palavra. Ainda boa tarde. Eu sou a Auricélia, uma das coordenadoras do Sincer. Vou pegar aqui uma fala, Emanuel, diretor do Sinteste. Eu sou a precursora, a fundadora, uma das fundadoras do Sincer. Sentei há 1 ano e 4 meses atrás à mesa do Sinteste, ainda sou empregada, além de diretora do Sincer.
buscando o apoio, exatamente esse apoio que você disse que nós teríamos. Não foi encontrado. As portas dos sindicatos aqui no Rio Grande do Norte, nos quais eu busquei, a não ser um aqui que nos procurou e que realmente queria nos ajudar, que ele está aqui, é um seletista particular, e disse que nós não passaríamos de 2 anos, que, infelizmente, não poderia nos ajudar. Fundamos um sindicato. Os empregados, aos quais só ficariam 2 anos, hoje tem um sindicato fundado representando 1.320 pessoas. Tenho muito orgulho de ser a fundadora desse sindicato, sentar à mesa com o doutor João, que aqui está presente, que nos ajudou a fundar esse sindicato. Eu digo sempre assim, assédio, sofremos sim, Emanuel, muitos. E um dos assédios que nós estamos sofrendo, você disse que a união do Sinteste com os empregados da EBSER. Vamos lá, vamos dizer que não há assédio moral, e os vídeos que são postados, quando os empregados RJU dizem que nós, empregados, somos pé quebrados, somos um bando de doentes. Temos vários vídeos guardados. Nunca respondemos a nenhum, porque a resposta está aqui, no crescimento do funcionamento dos hospitais. Hoje, nós, como classe empregados, estamos aqui, Emanuel, e demais amigos, para trabalhar para a comunidade, para a sociedade. Fomos contratados e estamos prestando os nossos serviços dignamente. Nosso sindicato não foi fundado para brigar, ele foi fundado para trabalhar pelo empregado. O Sindicet hoje tem muito orgulho de ter contato direto com cada um dos empregados. Somos uma classe recente? Temos conhecimento de sindicato? Claro que não, somos empregados. Mas não precisamos mais do que isso, sermos empregados conscientes dos nossos direitos. A nossa luta é pelos nossos direitos. Não temos nada contra a RJU e pregamos isso direto, ao contrário. Queremos, sim, trabalhar em união. Queremos, sim, trabalharmos juntos. Queremos, sim, fazer o crescimento desse Estado junto com vocês. Vocês estão aqui há 30, 40 anos, parabéns. Nos orgulhamos disso, nos orgulhamos de trabalhar do lado de vocês. Mas vocês construíram, e nós estamos aqui para darmos continuidade junto com vocês a essa construção. Não estamos aqui para brigar entre nós. Não estamos aqui para ir para uma televisão dia de domingo, simplesmente para dizer, um bando de pé quebrados, uns preguiçosos, uns doentes. Vocês nunca viram a gente falar nada de vocês. Nós nunca revidamos um que é assim de vocês. Só pedimos a vocês que respeitem os empregados, nos quais somos concursados. Nos orgulhamos de fazer parte dessas instituições, do crescimento de cada um. Temos problemas dentro dos hospitais? Claro que temos, mas temos a abertura das superintendências. Sentamos à mesa com eles, falamos, negociamos, resolvemos. Esse é o nosso sindicato, um sindicato que busca soluções. E eu me orgulho de bater no peito e dizer, sou coordenadora, junto com André Santos, Noemi, que nos faz presente. Assédio, o senhor nem entende, o senhor acho que nem passa, vereador. O senhor disse aqui que a EBSER, por favor, alguém me lembre, por favor, colega, para encerrar. Isso. Então, nós, empregados, somos uma política perversa? Será, gente? Nós estamos aí contribuindo para o crescimento da EBSER. Eu vou dizer aqui, deixar bem claro. Assédio foi uma colega ter passado mal em plena Páscoa e procurar um médico lá dentro da nossa instituição, e o médico olhou para a cara dela e disse, você é EBSER ou é RJU? Isso é assédio, gente. Isso é assédio, mas esse assédio nós resolvemos com as nossas superintendências. Nós não vamos falar mal dos RJUs nas TVs. Agradecido. Queria convidar a senhora Arlete Lopes, que substitui a senhora Rose Barros, para fazer uso da palavra, e faço o apelo para que o faça em até 3 minutos. Boa tarde a todos que fazem parte da mesa. Eu pediria ao plenário, desculpe, senhora Arlete, eu pediria ao plenário para que a gente pudesse respeitar o direito da palavra da senhora Arlete. É só uma pergunta rápida para o doutor Estênio. Doutor Estênio, sou farmacêutica do Hospital Onofre Lopes.
E sempre me questiono, quando eu estou em plantão, que faltam medicamentos, que faltam materiais para curativo, né? Que a enfermeira Juliana está aqui ausente, mas eu tomo até esse dado para falar em nome dela, não é os curativos que faltam tanto. Então, assim, a minha pergunta para o senhor, já que a empresa, uma das propagandas que foi feita em relação à empresa, né? A assinatura da universidade com a empresa, foi sanar a falta de medicamento e suprir os hospitais com recursos humanos, por que nós, farmacêuticos, padecemos tanto com falta de recursos humanos? Desculpem a emoção, viu, gente? Eu começo logo a tremer. Mas por que lá no Onofre a gente padece tanto com falta de farmacêuticos, que a gente precisa de mais farmacêuticos, e por que diariamente a gente convive com falta de medicamento e material? O seu último estênio, ele está inscrito, ele é o último inscrito, ele, ao final, responde, mas só para a gente adiantar, é a senhora Adriana Eleutério. É isso mesmo o nome? Eleutério. Tá, ok. A senhora tem 3 minutos para fazer uso da palavra. Boa tarde. Eu acredito que ainda seja boa tarde. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do deputado Kelps de ter aceitado a solicitação do Sinteste e do DCE em realizar essa audiência pública, que é extremamente importante. É a segunda audiência pública que a gente discute a questão da EBSER, e é importante que a gente faça esse debate e a gente possa ouvir as pessoas em relação a essa questão. Eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira consideração é que os servidores RJU não têm nada contra os servidores EBSER. Nós não temos nada contra o FRN, EBSER, RJU, CLT. Nós temos contra a gestão EBSER, a administração EBSER, no formato em que ela se coloca, e não em relação aos funcionários. A gente sempre colocou, e nos debates nós nos colocamos, que nós queríamos que vocês estivessem vindo via RJU, via regime jurídico único. E é isso que a gente ainda espera que lá na frente, quem sabe, isso possa acontecer. Porque vocês vieram para trabalhar conosco nos hospitais, para fazer com que essa assistência de qualidade ela possa ser dada continuidade. Então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de colocar. A segunda consideração é em relação à questão da assistência. Nada melhor, e não seria diferente, com o número de recursos humanos admitidos através dos concursos, que nossa assistência pudesse melhorar, nós pudéssemos garantir uma assistência de qualidade. Nós sabemos muito bem que os 3 hospitais eles são referências para o Estado em diversos procedimentos. Referência para assistência, para o ensino, para a pesquisa. Isso é inegável, o que foi construído ao longo do tempo. Mas a explanação que foi aqui colocada não é bem a realidade que nós estamos enfrentando. E aí eu vou colocar especificamente em relação ao UOL. Nós temos filas de cirurgias, e aí, especificamente, eu posso colocar as filas de cirurgia cardíaca, como tantas outras que se tem. Nós temos uma realidade, uma demanda reprimida em relação a essa questão, que precisa ser, como tantas outras, sanadas. Nós temos uma UTI pediátrica, que há muito tempo deveria ter sido inaugurada e não foi inaugurada. E a gente sabe da realidade no Estado em relação à UTI pediátrica, a falta de leitos de UTI pediátrico adulto. Nós temos lá no hospital o porquê ainda não foi inaugurada essa UTI pediátrica. Nós temos contenção de insumos, e aí eu vou dar um simples exemplo, falta de papel. Nós estamos utilizando o papel, de um lado, prescrição de um usuário internado, e, no outro, prescrição de um outro usuário internado. Isso é extremamente perigoso, é risco para a segurança do usuário internado. Gente, isso é complicado. Você reutilizar papel, quando você coloca no prontuário, pode cometer um erro que possa ter prejuízo permanente para esse usuário. Em relação à terceira consideração que eu gostaria de fazer aqui,
eu acho que é a mais importante de todas. Nós, funcionários RJU, nós estamos tendo diversos problemas na questão da gestão da EBSER. O Sinteste, ele vem recebendo diariamente o que está sendo colocado em relação à assistência nos hospitais. A universidade sabe muito bem, está acompanhando a nossa situação, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A gente vem colocando reiteradamente nossa situação em relação a essas questões. E aí, a gente tem que ver, isso está acontecendo concretamente, mas tem algo muito maior que foi sinalizado pela mesa, principalmente em relação à fala de algumas pessoas. É o que está por trás da EBSER. O modelo, a gestão EBSER é um modelo, mas está por trás, além disso, gente, é uma disputa de poder, de projetos, entendeu? Eu estou usando o tempo da colega Isa. Ela está inscrita, eu posso usar o tempo dela para complementar? Isa. Então, é o seguinte, por trás dessa questão está algo muito além. É uma disputa de poder, de projetos. É a entrada da iniciativa privada, porque a legislação da EBSER ela coloca a possibilidade de parcerias, convênio público-privado. E aí, nesse momento que se apresenta, é realmente uma realidade que a EBSER está gerindo muito bem, mas a gente vai ver, e a gente está vendo, e no futuro a gente vai ver, porque, em nível nacional, isso é muito claro. Gente, a gente tem exemplos aí, em nível nacional, a questão das fundações, das gestões diferenciadas, das gestões de EBSER, com problemas seríssimos de gestão, problemas na assistência dos usuários. Então, o que está por trás, o que está subjacente a tudo isso, é uma questão de um projeto privatista. É a entrada da iniciativa privada na questão dos hospitais. E a gente vai ver, num futuro bem breve, essa situação. Então, eu gostaria de colocar essa reflexão aqui, gente. Vamos pensar nisso. Não vamos pensar só na questão do que está acontecendo hoje, só o que está no concreto, mas o que está por trás desse concreto. O que é a EBSER? Para que a EBSER veio? Então, gostaria de fazer essa reflexão e que vocês pensassem nisso. Obrigada. Eu gostaria de convidar o senhor, ou a senhora que fiquei na Nazaré Batista. A senhora, desculpe. Desculpe. Boa tarde. Eu queria protestar aqui em relação à questão do tempo, porque o objetivo dessa audiência foi discutir as nossas questões específicas do rol dos funcionários. Desculpe que eu fico emocionada. E nós estamos sendo aqui atacada e saciada aqui. Então, o objetivo desta audiência não vai atingir o objetivo dela. Nós sabemos que a EBSER, o governo, transformou a EBSER num balcão de negócios, atribuindo altos cargos à direção para elas imprimirem um assédio moral diariamente com a gente. E a nossa universidade até hoje não tomou as providências. Há muito tempo nós pedimos uma lista de funcionários, uma universidade, um hospital, que era para produzir saúde e está produzindo doença. Nós temos uma lista de funcionários aqui. Eu não estou tirando os méritos dos hospitais universitários, mas aqui existe uma capa. O que está no dia a dia não é o que os gestores dizem aqui. Não vamos tapar o sol com a peneira. Não é a nossa realidade. A nossa realidade é outra. Nós temos um contingente de pessoas doentes por causa, sim, do assédio moral dos gestores da EBSER. Não adianta mentir. Eles usam um cargo de 20 e 25 mil para fazer assédio moral com a gente. E a universidade até hoje não tomou uma posição. Nós já demos várias propostas. Nós pedimos uma lista de funcionários, a remoção para o hospital e a gestão. Se nós não somos tão importantes, por que não dá a remoção da gente? Por que não dá a nossa remoção? O que é que tem no meio de tudo isso? E outra coisa, nós demos uma proposta de cogestão.
Nós não queremos ser administrado por nenhum gestor da EBSER. Que fique claro. Nós queremos uma cogestão da UFRN. Tudo nosso tem que ser administrado pela UFRN. E até hoje a universidade está fazendo pano mole e não toma uma decisão. Nós já fizemos 2 audiências públicas com essa. Nós já fizemos reunião lá na universidade e nós não temos uma coisa concreta. Outra coisa, tenho o maior apreço pelos colegas que estão aqui, mas não podemos botar panos quentes. O balcão de negócio vendeu uma ilusão que a EBSER ia resolver tudo. E não é o que a gente falta, não é o que a gente vê. Nós temos 10 milhões, falta pomada, falta alimento no ON, falta esparadrapo, falta as coisas básicas, papel. Faz 1 ano que não tem óleo de girassol para cicatrizar a ferida. Faz 1 ano que não tem aparelho na dermatologia para fazer o tratamento de vitiligo. Faz mais 2 anos que o hospital não faz a cirurgia de vitrectomia. Por quê? Porque não dá lucro. Essa é a realidade. O que é que dá lucro? O que dá lucro é cirurgias e o setor de diagnóstico que funciona 24 horas até dia de sábado. Então, não vamos botar pano quente. E nós, funcionários, vamos continuar lutando pelos nossos direitos. Por quê? Porque a EBSER vendeu uma propaganda enganosa. Eu queria pedir às pessoas presentes para fazer valer a palavra de quem está fazendo uso, tal qual os anteriores, para que a gente possa ouvir as considerações de todos os que se dispõem a fazer. As especialidades, doutores, não foi resolvida, não. Nós temos um bocado... Pois eu vou dizer essa palavra diretamente para o diretor do sindicato que veio aqui, que tenho muita consideração por você, mas eu não acho que a gente vir para a audiência pública para discutir o Sistema Único de Saúde, que está em jogo. E o RJU está em jogo, porque o capital não quer RJU, nem quer SUS. Ele quer várias EBSER neste país, espalhado por esse país. Essa é a grande realidade. A discussão aqui não está em relação ao que o hospital fez e deixou de fazer, não. É uma propaganda enganosa que a EBSER fez para a gente. Vendeu uma propaganda enganosa. E não é o que a gente está vendo na realidade. Nós estamos vendo na realidade um sistema mercantilista. O ensino caiu. Quem não sabe que o ensino caiu? Todo mundo sabe. A própria universidade sabe. Os estudantes de medicina já fizeram. Eu estou falando medicina porque tem mais estudantes. Eu sou orientadora de estágio, então eu posso dizer com propriedade. O ensino caiu. A nossa universidade, os estudantes caíram porque o governo só quer saber de quantidade e não de qualidade. E a mesma coisa são os nossos hospitais universitários. Só querem saber de quantidade. Qualidade eles não querem saber, não. E a minha última proposta, outra coisa, como é que se dá isso na prática? Existe sim assédio moral, porque quando a reitora manda um feriado para a gente, a carga horária, os gestores começam a discutir. Por que esse feriado? Existe uma coisa que tem que ficar clara. Ninguém aqui é contra funcionário da EBSER, não. Mas nós somos diferentes? Somos. Temos uma carga horária diferente de vocês. Nós temos um regime diferente. Então, os gestores querem igualar a gente a eles. E começa o assédio moral. A reitoria não tem autonomia. Senhora Nazaré, a senhora poderia concluir? Miriam aqui sabe que manda um ofício e a maioria faz ouvido de mercador. Essa é a realidade. Por isso que nós estamos revoltados, sim, deputado. Porque nós construímos aquele hospital. Não foi funcionário de EBSER que construiu, não. Fomos nós. E não tenho vergonha de dizer. Fomos nós que construímos. Eu pediria para a senhora concluir, para o plenário não se manifestar. Desculpa a emoção. E somos nós que estamos levando, porque nós temos anos de experiência. E a EBSER usou os anos de experiência de todos nós e dos gestores.
Essa é a grande realidade. Não vamos tapar o sol com as peneiras, não. E queremos que a universidade tome imediatamente atitude em relação à remoção e à cogestão. Senhora Nazaré. Eu queria convidar o senhor Marcos Dantas para fazer uso da palavra por até 3 minutos. Boa noite a todas e a todos. Deputado Kelps, parabéns pela iniciativa. Eu saí de 280 quilômetros, mas vim assistir aqui um palco de... Não era para isso. A audiência pública não era para isso, não, senhora. Era não. Não era para isso, não. A audiência pública é para encontrar soluções, mostrar, e não para agredir. Não é assim. Fui vereador por 30 anos. Quantas audiências públicas fizemos lá numa cidadezinha pequenininha do Seridó, Carnaúba dos Dantas? Mas não para isso. Porque a importância do trabalhador, ele é importante qualquer que seja trabalhador e o trabalhador. A questão não é para denigrir, para alfinetar o trabalhador nem a trabalhadora, não. São as questões de gestão, como aqui foram colocadas, e eu até, a nossa doutora Sônia, quando o doutor Kleber estava falando, eu digo, eu vou perguntar ao doutor Kleber se ele quer entregar o RJU dele e entrar para a EBC. Ele não é mais de RJU, ele vai ser agora da CLT. Não quer. Isso não é, doutor Kleber? Não quer. Que eu gosto de assistir seu discurso do início ao final. Ninguém quer, né, Geraldinho, doutor Geraldinho? Quem quer? O senhor queria? Balança a cabeça. Não, não quer. A minha pergunta de intervenção é essa, é vir aqui fazer essa pergunta. Como ponto de interrogação para todas e todos que aqui estão. Só para refletirem que o melhor seria se todos e todas da EBC aqui estivessem sendo RJUs como nós. Isso é o que deveria ser. Isto sim, eu dizia, nós estamos num palco com um pensamento só. Mas não o que eu assisti, vai, vem. Que história é essa? A importância é geral. Quando uma da EBC estava ali, disse, eu cheguei no UOL e não me atenderam porque eu era da EBC. Isso está certo? Está errado. Mas isso aconteceu? Não, você foi ser atendida, não foi? Sim, mas a senhora sentiu... Mas a senhora não sentiu bem, que a senhora falou aí. Mas eu acho que isso é que não está certo, gente. Não é por aí que a gente está defendendo. Pois é. Quer dizer, veja só outro caso aí que você está colocando, nosso assistente social. Então, eu acho que aqui não é para a gente jogar contra uns os outros. E sou diretor do sindicato de integração, sou do interior lá de Caicó, mas eu não quero que isso aconteça conosco. Agora, vamos perguntar se algum quer deixar seu cargo de RJU, quer deixar seu sistema do regime jurídico único e ficar na CLT, que amanhã pode ser jogado para fora? Muito obrigado. Eu queria convidar o penúltimo inscrito, Josenete. É isso, o nome está correto? Josenete, não, está ali. Senhora Josenete. A senhora é a penúltima inscrita e pode fazer uso da palavra por até 3 minutos.
Primeiramente, boa tarde a todos e a todas, mas eu realmente estou triste com essa situação, porque a gente não queria chegar a isso que aconteceu. Eu acho que esse fórum não é espaço, mas isso serve para a gente discutir. Eu acho que a gente precisa discutir isso no momento oportuno, tá? Os sindicatos. O que eu quero colocar aqui é, enquanto a EBSER, na nossa, como trabalhadora do RJU, do hospital, eu fico muito triste, porque realmente a gente não sabe para que a EBSER veio. E o que é que está por trás disso? Só estou me repetindo, porque a gente tem que pensar nisso. Hoje, a gente está vivendo uma situação de desabastecimento, tá? Sempre tem uma desculpa. A celeridade é uma falácia, o abastecimento é uma falácia. Então, isso tudo vai se corrigir. Inclusive, é outra coisa que a gente não vê. O conselho, antes, quando a gente era RJU, a gente tinha um conselho diretor, que o funcionário fazia parte desse conselho. Hoje, no modelo de gestão da EBSER, a gente não tem esse espaço. Tá? Existe um conselho deliberativo administrativo que o servidor não participa e a gente não tem esse espaço. Outra coisa, a EBSER, a nível central, enquanto presidência da empresa, ela considera que a EBSER é igual do sul ao norte. E cada região tem a sua peculiaridade. Esse Brasil é muito grande, existem as peculiaridades regionais. E a EBSER ela tem um modelo verticalizado. O que é para a EBSER Brasília é para a EBSER Rio Grande do Norte. E a gente vê que a realidade não é isso. Tem coisas que tem que rever as regionais. Então, isso é o que eu queria ver, esse modelo de gestão da EBSER, que realmente fosse discutido. Eu não sei se os gestores aqui eles têm essa reflexão sobre como que vem tudo de cima para baixo. Então, tudo. E a gente conhece que... E o futuro da EBSER, será que não vai ser... A gente está pensando em privatização, claro que está, porque todo decreto ele pode ser mudado. Cria-se uma PEC, se muda a lei que criou a EBSER. E aí? A gente vai deixar de ser público, de atender 100% SUS, porque a EBSER foi criada no modelo das clínicas de Porto Alegre, onde tem convênios, SUS. E aí? A gente tem medo, sempre teve medo. Então, isso daí, a gente está com muito medo dessa EBSER. Hoje, nesse país, a gente está com medo de tudo, gente. Violência na política e violência em todos os sentidos. Então, isso, eu como servidora, como uma integrante do Sistema Único de Saúde, eu tenho muito receio e estou muito triste, porque isso é um risco para o SUS. Vou convidar o 10º e último inscrito, o senhor Estênio Gomes da Silveira, para fazer uso da palavra. Bom, eu pedi para me inscrever, e não no final, logicamente, por acaso ficou no final, apenas porque nós somos citados várias vezes, e eu gostaria de fazer aqui algumas considerações. A primeira é citada por 2 ou 3 colegas na mesa, é a respeito de fila reprimida. Dá a impressão que um hospital como o UOL, que tem 242 leitos, ele tem condição de cobrir 3,5 milhões da população do estado do Rio Grande do Norte. Isso é impraticável, totalmente impraticável. Apenas dá a impressão, para mim, sempre, quando eu vejo isso, é que é cobrado sempre mais a quem já faz. Agora, não se dá ênfase nenhuma a quem não faz absolutamente nada. Então, nós estamos, daqui a um mês e pouco, nós estamos fazendo uma oficina no hospital sobre o perfil que o hospital deve ter. Vamos levar para os gestores isto, porque é impossível hoje se manter o hospital na característica que ele tem, de ter uma abrangência regional que cobre o estado todo. Ele não suporta cobrir o estado todo. É preciso que o sistema de saúde assuma aquilo que ele tem que fazer. Um outro equívoco muito grande é a respeito de se pensar que a superintendência do hospital, que a governança do hospital é o gestor do sistema. O gestor do sistema são os secretários de saúde de cada local. Eu recebo equivocadamente isso, não só
de pessoas leigas, a gente recebe isso de pessoa que trabalha no sistema judiciário. Quantas vezes eu não recebo determinações de cumprir alguma coisa, como se for aquilo uma determinação, eu, enquanto um gestor do sistema. Nós não somos gestor do sistema. Nós, os 3 hospitais e outros hospitais que trabalham no Estado, eles são prestadores de serviço por contrato para o gestor do sistema. Então, nós vamos ter filas e filas e filas continuamente, em qualquer coisa que a gente imagine dentro do hospital, há filas, a demanda reprimida, porque se eu faço 500 colestectomias no ano, quando eu termino o ano, eu tenho de novo 500 pessoas na fila. Tá? Então, nós teremos que ter, não é, uma condição de essa carga que é colocada em cima de quem faz, e aqui eu agradeço penhoradamente aos que me antecederam, ou que me postergaram na fala, de terem todos eles, o Sandro, né, o Francisco, o Flasino, Geraldo, terem colocado em suas falas, até eu não esperava isso, uma retribuição ao trabalho que os hospitais fazem, né, caracterizando os hospitais como sendo realmente um local que é praticamente um oásis, uma ilha de bonança dentro do sistema público, tal qual está aí. Né? Quantas e quantas pessoas, às vezes, estão internadas em hospitais públicos e pedem para ir fazer um exame no Hospital UOL, porque o equipamento que tem no Hospital UOL é melhor do que tem no público atualmente. Não é? No privado, melhor dizendo. Não é? Quantas e quantas pessoas falam a respeito da hotelaria do hospital? A hotelaria do hospital, hoje em dia, não fica a desejar em quase nada a hotelaria ofertada pelo serviço privado. Então, esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção, é que há uma necessidade de se regionalizar, há uma necessidade do gestor, em determinado momento, fazer, não é, funcionar outros equipamentos, não é, para que você tenha os hospitais trabalhando dentro da capacidade que ele tem atualmente. Nós não passamos as mesmas circunstâncias que o doutor Kleber passa, de ter lá mulheres passando 48 horas sentadas numa cadeira, tendo dado parto, porque nós não somos porta aberta como a maternidade escola é. Se nós fôssemos porta aberta como a maternidade escola é, nós teríamos a mesma circunstância que nós temos nos hospitais de urgência do Estado. Não tenha nenhuma dúvida a respeito disso. Tá? Nós não somos dessa forma por conta que nós fazemos nós temos uma atividade em grande parte eletiva. Foi citado em determinado momento o grau de salário do pessoal da governança do hospital. Eu acho que deve ser colocado na devida proporção. O valor que foi citado, os membros da governança recebem 60% daquilo, porque ele já recebe o salário que ele faz a opção quando assume aqueles cargos. Foi colocado outro aspecto também, que é falta de material. Não nego que, em determinado momento, há falta de material, mas eu faço uma pergunta também, deixo aqui essa pergunta no ar. Não havia falta de material anteriormente, me parece que era desse jeito. Me parece que era desse jeito. Então, nós temos falta de material por uma série de razões, e são razões, muitas vezes, explicadas. Nós, em determinado momento, temos uma falta de material porque a licitação foi vazia, não está dentro da governabilidade do hospital. Nós podemos ter uma falta de material porque quem recebeu e ganhou a licitação não entrega, e nós estamos numa circunstância perversa para isso, porque tivemos um aumento muito grande do dólar e muitas coisas na área da saúde é dolarizada. Você cotou ali a um preço e hoje em dia ele não quer mais entregar naquele preço. E temos, logicamente, as dificuldades, às vezes, orçamentárias que podem acontecer. Falando em orçamento, foi tocado aqui em determinado ponto o valor do orçamento que o hospital tem. O valor do orçamento que o hospital tem está visivelmente colocado na página do hospital. Está lá colocado, nós recebemos e o que nós executamos está lá. Quem entrar na página do UOL, todo dia vai ver isto acontecer. Foi citado aqui o valor como se fosse um valor extraordinário de 2 meses que o hospital recebeu, de 10 milhões de reais, mas o hospital ele recebe 3,5 milhões por mês. É o contrato que ele tem com a Secretaria Municipal de Saúde, entre pré-fixado e pós-fixado.
Tá? O valor que foi recebido de 10 milhões nesses 3 meses é porque havia um débito do Ministério da Saúde com um programa chamado FAEC, que é um programa estratégico, e há atrasos, às vezes, na entrega do FAEC, também na alta complexidade, e o Ministério, então, quando pode pagar, repassa isso junto com o pagamento do mês. Arlete, eu vou citar seu nome porque foi tão enfática a sua presença aqui, não citei mais ninguém aqui na minha colocação anterior, por conta da sua preocupação com o pessoal. Nós estamos com um concurso em curso, que tem 3 técnicos de nível superior farmacêutico, que tem 3 técnicos de nível, né, de cargo técnico para técnico de farmácia. Eu acredito que, com isso, sana um pouco essa dificuldade que vocês têm. A minha resposta a respeito de falta de um item ou outro de medicamento, etc., cabe dentro daquilo que nós colocamos a respeito de licitações. Eu não me incluo entre aqueles que assediam. Não me incluo de jeito nenhum. Essa carapuça não cabe para mim de forma alguma. Tá? Eu acredito, e vou citar o nome de outra pessoa aqui, que falou, e falou muito bem, esse clima que nós temos hoje em dia entre as pessoas da CLT e a pessoa da RJU não é bom. Não é bom, e cito aqui o nome de outra pessoa, que foi Sandro. Gostei da fala de Sandro, exortando em determinado momento que a gente precisa trabalhar com união, com cooperação e com irmandade nesse processo. Nós estamos na mesma instituição. Eu estou ocupando um cargo da EBSER, mas sou, primeiramente, professor da universidade. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos, a participação de todos, reiterar que a Assembleia Legislativa está à inteira disposição, sempre que necessitar de algum debate, e declaro encerrada a presente audiência pública.